Olá, está tramitando aqui na Câmara o projeto de lei 527 de 2021, que propõe o pagamento de auxílio emergencial mensal no valor de R$ 500 até 31 de dezembro de 2021. Para viabilizar o pagamento do benefício, o projeto prevê como uma das fontes de recursos a cobrança de imposto de renda sobre dividendos. O auxílio será limitado a 2 integrantes do núcleo familiar e, quando a mãe for a chefe da família, ela terá direito a 2 cotas. Os inscritos em programas de transferência de renda serão transferidos automaticamente para o novo auxílio emergencial, sendo pago ao beneficiário o programa de maior valor. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado dessa edição é o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, que é o autor do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu quem agradeço, Fernando, agradeço pela oportunidade, a você, a toda a equipe, a produção da TV Câmara, e espero que a gente tenha aqui um bate-papo bastante produtivo para poder esclarecer as principais dúvidas que cercam esse projeto. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor, então, que começasse nos falando sobre a importância da aprovação desse projeto, principalmente para as famílias vulneráveis aí nesse momento difícil que a gente atravessa. Fernando, a gente teve nos últimos meses, aí, no último ano como um todo, milhões e milhões de brasileiros que regrediram, do ponto de vista social e hoje se encontram abaixo da linha da pobreza. Pessoas que realmente estão passando por muitas dificuldades financeiras e boa parte delas passando fome, inclusive. Eu sou muito ativo nas redes sociais, a gente trabalha presencialmente também, mas através das redes sociais você consegue ter um contato com um número maior de pessoas, eu diria com milhões de brasileiros, e a gente consegue presenciar que a fome, ela, como a gente previa no início da pandemia, ela volta, ela nunca deixou de ser um problema no nosso país, mas ela volta a ser protagonista dos problemas sociais no nosso país. Então, a gente precisa urgentemente dar uma resposta a essas pessoas, conferindo o mínimo, o mínimo que é o direito de se alimentar, de viver com dignidade, e o auxílio emergencial, ele colaborou como nenhum outro programa na história do nosso país para diminuir a desigualdade social. Então, acho que se é que dá para falar de algum lado positivo da pandemia, porque é difícil você falar em lado positivo com quase 500 mil de mortes, mas se tem algo que veio para melhorar a situação dos brasileiros, foi a conscientização das autoridades, dos políticos, da própria população sobre a importância da gente discutir sobre um auxílio permanente, sobre um programa de transferência de renda que, de fato, diminua a desigualdade social. Então, o auxílio emergencial ele cumpre um papel que nenhum outro programa cumpriu até hoje, repito, que é o de diminuir a desigualdade social. Agora, nesse momento, mais do que isso, ele cumpre o papel de possibilitar a milhões e milhões de brasileiros dignidade e comida na mesa. A gente entende que o valor atual que é pago está muito aquém. A gente tem pessoas que estão recebendo R$150 de auxílio, você dá quase que um botijão de gás para a pessoa atravessar a pandemia. Então, a gente chegou até esse valor de R$500, um valor enxuto, pé no chão, que possibilita aí as pessoas atravessarem com, repito, o mínimo de dignidade nesse momento. Deputado, e o auxílio ele tem um benefício muito bom para a economia, que é essa injeção de recursos que acaba revertendo até em impostos para o próprio governo, Então, ele ajuda as famílias e tem uma dinamização da economia. O senhor tem ideia aí de quantas famílias podem ser beneficiadas aí no seu projeto e quanto é que seria preciso de recursos, de dinheiro para viabilizar esses R$500 até o final do ano? Olha, primeiro que, só fazer uma colocação rápida aqui sobre a sua observação que você fez no início. Quando a gente fala em auxílio, você sempre pensa, num primeiro momento, naquelas famílias que são beneficiadas. A gente esquece da noção de economia. A gente esquece que quando você injeta dinheiro nessas pessoas, porque quem é que gasta o que chega às suas mãos? São as famílias mais carentes, porque elas precisam de gastar para sobreviver. Então, quando você coloca dinheiro na mão dessas pessoas, a roda da economia começa a girar. Você lembrou muito bem, o governo bate recordes de arrecadação de tributos, porque todos os produtos que você adquire têm os tributos ali embutidos, e a gente não pode esquecer também do empresariado, que começa a vender mais, dos produtores, enfim, a roda da economia começa a girar. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para compreender que não são somente essas famílias que são beneficiadas, mas a população
como um todo. Sobre a quantidade de famílias beneficiadas, a gente estima, né, e aí a gente precisa, caso essa matéria chegue em plenário, muito provavelmente haverá uma série de negociações para que a gente possa chegar a um acordo, então isso pode ser modificado, ou para mais, ou para menos, mas vamos falar sobre a nossa perspectiva. A nossa perspectiva aí é de em torno de 40 milhões de brasileiros beneficiados com o pagamento dessa nova rodada aí do auxílio, que a gente espera seja aí desse valor mínimo de R$ 500. Sobre o montante também fica difícil de definir, Fernando, porque a gente não sabe quantos meses, né, a gente vai estipular de pagamento do auxílio. Eu, particularmente, defendo o seguinte: quando a gente criou o auxílio há um ano atrás, através da lei que foi aprovada por unanimidade por nós deputados, a gente colocou que o auxílio, a justificativa para o pagamento dele era a pandemia, a proibição das pessoas trabalharem, etc. Então, para mim é muito claro que o auxílio deve permanecer enquanto durar a pandemia. Acabou a pandemia, cessa-se o pagamento do auxílio. Deputado, o senhor propôs já no projeto as fontes de recursos aí que podiam custear esse investimento aí desses R$ 500 aí, né? Tributação de lucros e dividendos, metade dos lucros do Banco Central, arrecadação com PIS e COFINS sobre itens de luxo, 10% de renúncias fiscais. Quer dizer, são temas sensíveis aí. Aí eu pergunto, o senhor já conversou com a base do governo, com o Ministério da Economia, para ver se há uma aceitabilidade boa dessa sua proposta? A gente está iniciando agora essas negociações. O primeiro passo a gente conseguiu o requerimento de urgência para que essa matéria possa chegar até o Colégio de Líderes, e depois do requerimento de urgência, aí sim a gente vai partir para um diálogo mais direto, tanto com o governo, mas principalmente, eu acho que num primeiro momento, com a presidência da Câmara dos Deputados, com o presidente Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, a gente está iniciando agora esse processo de articulação. Eu quero aproveitar aqui a audiência da TV Câmara para convocar as pessoas que estão nos assistindo para lutar conosco. Todas as conquistas que a gente teve até aqui no plenário da Câmara dos Deputados veio através da mobilização. A gente sabe que é através da mobilização popular que os parlamentares agem, né? Que eles se sentem, no bom sentido da palavra, pressionados a aprovar determinados projetos, até porque a Câmara deve funcionar em ressonância com o sentimento da população. Então, que a gente possa manifestar, seja presencialmente, seja através das redes sociais, que todos possam manifestar o seu desejo de que esse projeto seja aprovado. Só para finalizar minha resposta, Fernando, você falou aí sobre as medidas que a gente defende. Eu sei que tem muitas medidas aí polêmicas. Na verdade, a gente cita aí algumas fontes, mas existem muito mais fontes do que essa, e algumas são muito polêmicas. Mas aí eu quero só chamar a atenção para uma questão, que nós estamos vivendo um período de exceção. Nós estamos em meio a uma pandemia. Eu sempre tenho dito o seguinte: olha, o discurso de responsabilidade fiscal, de respeito ao teto de gastos e tantos outros, de austeridade fiscal, ele vale em qualquer momento, exceto uma pandemia. A gente não pode tratar esse momento como se fosse um momento qualquer. Algumas semanas atrás, nós aprovamos no plenário da Câmara o PL 827, também de minha autoria, que proíbe os despejos durante a pandemia, e teve muito colega usando a tribuna para falar: olha, mas isso é um absurdo, isso fere a segurança jurídica, etc. Como se a gente estivesse falando de um projeto que fosse valer durante todo o período. Então, só chamar a atenção para isso, que a gente está em um momento de exceção, e muitas medidas que talvez sejam aprovadas agora para valer durante a pandemia, fora da pandemia talvez não se justifique mais. Mas vamos nos ater ao problema momentâneo, que é o da pandemia. E, deputado, é interessante, né, porque a queda projetada do PIB para 2020 ela era de 6%, acabou ficando só em 4%, e com certeza isso foi em grande parte por causa do auxílio emergencial que foi pago. Eu abro aí para o senhor fazer as suas considerações finais. O programa já está chegando ao final e já agradeço muito a participação do senhor aqui no programa e parabéns pelo projeto. Fernando, eu que a gente agradeço. Só complementar, o PIB teve uma queda aquém do esperado, né, ainda bem, e também a arrecadação dos estados bateu recorde também, né? Então, isso mostra que a gente também do governo federal, também, o que a gente precisa é mudar esse olhar, talvez ter um pouco mais de sensibilidade para compreender que a roda da economia é assim: estando bom para alguns, está bom para todos. E é assim que a gente vai diminuir as desigualdades sociais, levando dignidade a quem realmente necessita. No mais, meu muito obrigado a você, a toda a equipe, produção da TV Câmara. Foi um prazer imenso participar. Um abraço a quem está nos assistindo também. Que Deus nos abençoe e contem sempre com a gente aqui.
Deputado, muito obrigado. Eu conversei com o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, sobre o projeto de lei 527 de 2021, que propõe o pagamento do auxílio emergencial mensal até o final do ano, no valor de R$ 500. Ele é o autor do projeto. A você que nos acompanha, um forte abraço, obrigado pela audiência e muita saúde.